Todos que se encontraram com o niño Jesús em seu nascimento se alegraram. Nós vemos que Deus eterno um dia se hizo carne e habitou acá no mundo, vino em forma de niño, e quando este niño estava aí, e pastores que estavam no campo lo encontraram, glorificaram a Deus. Todos que tiveram contato com este niño se impactaram com sua presença e lo adoraram. Pessoas que esperavam sua venida lo adoraram. Estar em contato com Cristo desde sua niñez sempre produjo um impacto no ser humano. Foi assim no passado. As pessoas que esperavam o Messias e que nunca lo viram personalmente acá na terra, os antigos, os profetas, solo por esperar o Messias, tiveram suas vidas cambiadas. Os que esperavam, os que viram com seus olhos, e segundo as palavras do próprio Cristo, nós, os bem-aventurados, porque não veímos, pero creemos. É nossa fé. Creemos em los hechos revelados en la história. Nuestra fé é basada em hechos reales. Nuestra fé não é algo al aire, não é um sentimento, não é algo que não tem base. Eu creio porque creio, eu tenho fé e isto vai passar porque eu tenho fé. Não, não é assim. Nós temos uma fé basada em verdades, em hechos reales. O apóstolo Pablo uma vez disse: se Cristo não ha ressuscitado, se Cristo não existiu, nossa fé é vana. Então, a fé por la fé não tem sentido. Pero la fé en los hechos, esta fé tem sentido. Nós creemos, temos fé porque creemos, e creemos em lo que sabemos. E sabemos porque está revelado em sua palavra, e sua palavra nos dá esta segurança em seus escritos, em sua maneira de estar acá no mundo. Entendemos que é divina, que é obra divina. É o referente que temos para nossa vida. E então, pensando em Navidad, vamos outra vez mais às Escrituras. E vamos em el Evangelho de Mateus, capítulo 2. O relato del nascimento de Cristo Jesús em Mateus, esta parte acá particular, só se encontra em Mateus. Não está em Marcos, não está em Lucas, não está em el Evangelho de São João, pero está em Mateus. Então é lindo poder ver que na Bíblia a conformidade dos evangelhos nos dão todos os detalhes que nós necessitamos saber sobre o nascimento de Cristo Jesus. E hoje vamos estar enfocando alguns minutos acá no capítulo 2. Eu vou ler para vocês. Quando Jesus nasceu em Belém de Judeia, em dias de rei Herodes, vinieron del oriente a Jerusalém unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén, Judea, porque está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre las príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará mi pueblo, Israel. Entonces Herodes, llamando em secreto a los magos, indagou de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: ide allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore.
Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y prostrándose le adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Entonces, Herodes, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: voz que oí en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos, y no quiso ser consolada, porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, y diciendo: levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre, y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Señor Jesús, delante de tu palabra estamos, pedimos tu iluminación para este texto, para que entendamos un poco más de tu historia como encarnado acá en la tierra. Amén. Eliminando Navidad. ¿Cuántos de ustedes, cuántas veces escucharon algo en contra de Navidad? Eliminar Navidad. Es interesante, las películas navideñas, muchas de ellas hablan de una trama en que hay fuerzas que intentan destruir el espíritu de Navidad. Pero entonces pasa algo con los personajes principales y ellos consiguen rescatar el espíritu de Navidad. Hay películas, hay dibujos sobre eso, ¿verdad? El espíritu de Navidad. Pero ¿cuál es entonces el espíritu de Navidad puesto en estas películas? Están siempre relacionados a temas emotivos que remeten a sentimientos de amor, de perdón, de familia, cosas buenas. Pero este es el espíritu de Navidad, el tema central de Navidad. Las películas hacen eso. E vamos de uma coisa a outra pensando em Navidad. ¿Cuántas películas románticas del hombre que encuentra su mujer prometida o la mujer que encuentra su amor verdadero en Navidad? Porque Navidad es la fecha de conseguir un matrimonio, encontrar a alguien para pasar la vida y vivir felices por lo siempre. Pero este es el espíritu de Navidad. Políticas públicas, ya hablamos acá, de várias maneiras elimina a Navidad. Em alguns países não se habla. Israel, e vamos falar hoje de Israel, não festeja a Navidad. Os judíos não festejam a Navidad.
Y otras doutrinas y otras religiones tampoco la festejan. Países que se declaran ateos, humanistas, já não consideram Navidad. Uma proposta foi posta na ONU para sacar o tema de Navidad da história da humanidade, a ONU. Foi rechazado, a lo último, porque estava mal. Então, deturpar Navidad. Esta é a ideia. O mundo, as religiões, a cultura, a poesia, a música, estão negando Navidad. Pero quando isto começou? Satanás é o arquiteto deste plano. Ele arquitetou todo. E em aqueles dias, ele já estava planificando exterminar a Navidad. E ele tinha um plano para que o Cristo não chegara à cruz, não morira por nossos pecados e não ressuscitasse para vencê-lo em la cruz. Então ele tinha um plano para aqueles dias. E naqueles dias ele tinha um plano: exterminar aí o verdadeiro hecho sobre Navidad, donde nuestra fé deve estar firmada em los hechos. Então, acá, nós vemos que no capítulo 2:1, quando Jesus nasceu em Belém de Judea, em dias de rei Herodes, vinieron del oriente a Jerusalém unos magos. Aí temos Belém, uma ciudad chiquita, muito cerca de Jerusalém. E nesses dias estava reinando Herodes. ¿Quién era este Herodes? Herodes el Grande, el primer Herodes de la dinastía. El Herodes que construyó muchas cosas, que empezó la restauración del templo de Jerusalén, que mataba a todos los oponentes políticos para preservar su reinado, y él quería perpetuarse en el reinado y que su descendencia así siguiera reinando bajo las bendiciones de Roma. Entonces había una dinastía y Herodes, este Herodes que está acá, era Herodes el Grande, el primero de la dinastía, que vivió de 37 a 4 antes de Cristo. Ele falleció 4 años antes de Cristo. Entonces yo expliqué acá el domingo pasado que la fecha que tenemos de Marcos 0, que é o nascimento de Cristo, e acá después de Cristo e acá antes de Cristo, la verdad esta fecha não está exata com o verdadeiro nascimento de Cristo, que se dio provavelmente de 4 a 6 anos antes dessa fecha. Então Jesus nasceu 6 anos antes de Cristo ou 4 anos antes de Cristo. El hecho é que não nasceu na fecha que está, nasceu um pouco antes. La tabla de la história está puesto aí el 0 e estamos em entrando em 2022, pero la fecha tem para cá como mínimo 4 anos. E este rei Herodes viveu hasta de 37 hasta 6 a 4 antes de Cristo. El rei Herodes. E por las fechas e las descobertas arqueológicas, sabemos que Herodes realmente viveu e morreu antes desta fecha. E quando nasceu Jesus estava Herodes, porque a própria Bíblia lo diz. Ok? E a fecha del Marcos 0 tampouco foi posta por la Bíblia, pero foi posta por um rei. E tem toda uma história aí por delante quando se hizo este calendário. ¿Está bien? Então, o rei Herodes estava aí, el Grande, e del Oriente, muito possivelmente de Pérsia, vieram a Jerusalém uns magos. Quem eram magos? Na época, magos não eram magos que temos de hechiceria e todo o demás, pero eram pessoas estudiosas que estudiavam matemática, que estudiavam a astronomia. Essa é a palavra. Se hablo la outra, está mal. Astronomia, não?
estudiava um pouco de alquimia, de manipular produtos naturais e químicos para produzir remédios e o que seja, e eram comumente, por estarem involucrados na ciência, de estudos do universo, eram muitas vezes tenidos como consejero de los reyes de la época. El hecho es que estos magos vinieron del oriente, diciendo, el 2, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Diciendo acá, es la palabra, el verbo acá sugiere que ellos estaban haciendo de contínuo. Ellos no dijeron una vez, pero estaban diciendo a todos que encontraban en la región de Jerusalén, ¿dónde está el rey? ¿Dónde está el rey? ¿Dónde está el rey? De manera que la ciudad de Jerusalén empezó a ser movida por estos magos. ¿Y ahí qué pasó? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. O sea, del oriente, ellos vieron la estrella, una estrella, ellos estudian las estrellas, e eles miraram que havia uma estrela naquela época que se movia de maneira diferente de las demás, e eles tinham a informação que essa estrela era a estrela que ia a apontar o nascimento do rei em Jerusalém. Pero como eles têm essa informação? Pérsia. A Bíblia não diz, pero sugere. Porque quem estuvo em Pérsia, muito cerca de los reyes de la época, em algumas centenas de anos atrás? O profeta Daniel. O profeta Daniel, se vocês vão allá atrás, Daniel passou por, creio que, 4 reinados. E dentre uns destes estavam os reis, o rei de Pérsia. E Daniel estava em um posto de reconhecimento aí. E ele era judío e conhecia as escrituras e conhecia os escritos de Jeremias, de Isaías e as revelações que recebeu. E ele escrevia, e seguramente eles poderiam ter informações deste Messias por lo que havia deixado o legado de Daniel. Provavelmente, por lo que se apunta acá. Ok? E eles estavam perguntando, e oyendo isto, o rei Herodes se turbou e toda Jerusalém com ele. Ou seja, Herodes então chega este movimento de los magos en la ciudad a los oídos de Herodes, que escucha que el rey de Israel está por nacer, y su corazón se turbó, se entristeció, se preocupó. ¿Por qué? Porque el rey era él. E o reinado estava preparado para uma dinastia de Herodes, da família herodiana. E é interessante que, em lo general, na cidade, havia o mesmo sentir. Se puseram turbados. Jerusalém se turbou. ¿Por que não se alegraram como os pastores? ¿Por que não se alegraram como os ángeles que dieron a notícia a los pastores? O coração se turbou. Quando hablamos de Cristo Jesús, há um divisor de águas. Ou se sigue e se entrega a esta verdade que é Cristo Jesús, ou se odeia e se rechaza. Mire que interessante. 4. E convocados todos os principais sacerdotes e los escribas del pueblo, les preguntou onde havia de nascer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque está escrito por el profeta Miqueias, ¿no? Y tu Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un Criador que apacentará a mi pueblo. Herodes llama a los escribas e los fariseus, gente que cuidavam da Bíblia, dos escritos sagrados do Antigo Testamento, das profecias, gente que conhecia, que cuidava da fé de Jerusalém na época, e disseram, mira, acá disse que vai nascer em Belém. As escrituras lo dizem, os profetas lo dizem. Então, qual foi
Quando se enteró isso, Herodes, ¿qué hizo? Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, habló con los que conocían la palabra, llama a los magos que de alguna manera conocían las verdades de las profecías en secreto y dicen, indagou de ellos diligentemente el tempo de la aparición de la estrella. ¿Cuándo apareció? ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo va a ser eso de nacer el niño? Y enviándolos a Belén, porque entonces él sabía por los escribas que era Belén, dijo, id e averiguar com diligência acerca del niño, e quando lhe halleis, hacedmelo saber, para que eu também vaya e lhe adore. Alguém que se turbou com a notícia poderia agora estar disposto a adorar? Obviamente que não, pero foi o que dijo a los magos. Van allá a Belém e avisame se lo encontram, para que eu pueda adorar-lo. Pero interessante que as pessoas que estavam com as escrituras o tempo todo, leyendo as profecias, chega um momento como este, que os magos estão dizendo que está a estrela, e eles sabendo que é em Belém. Qual era a reação natural? Vou allá averiguar eu mesmo. Eu sou israelita, estou esperando a manifestação. Não. Dizem que é em Belém. Está escrito que é em Belém. E Herodes se preocupa por seu reino. E o povo de Israel, os religiosos de Israel, não se preocupam e simplesmente informam que a Escritura disse que vai nascer em Belém. Nenhum de eles foi a Belém averiguar o que passava. Os magos foram. Falta de fé. Saber que existe Navidad, que está escrito que há Navidad, e não tomar uma atitude hacia isso, é falta de fé. Os hechos estão, é só poner na fé nos hechos. Eles tinham os hechos e não lo hicieron. Essa é uma boa estratégia para aplacar a verdadeira ideia de Navidad. Saber de todo e não comover-se em nada. Assim foram os religiosos. E eu espero que acá não hajam religiosos, mas hajam verdadeiros hijos de Deus, cristianos, que quando veem os fatos da palavra de Deus, tenham uma atitude positiva, como tiveram estes magos de Pérsia, que nem judeus eram, que tampouco conheciam de maneira tão clara as escrituras, que não sabiam onde estava o rei, e o detalhe era Belém, e sabiam os estudiosos das escrituras, pero eles tinham uma atitude correta, hasta os hechos, delante de los hechos. La religiosidade não é nada, la fé em Cristo Jesús é todo. Entonces, enviándolos a Belém, verso 8, dijo, id allá e averiguar com diligência acerca del niño, e quando os halleis, hacedmelo saber, para que lo adoren na mentira. E el 9 disse, ellos, havendo oído al rei, se fueron, e he aquí la estrella que haviam visto en el oriente, iba delante de ellos, hasta que, chegando, se detuvo sobre donde estava el niño. A estrela foi guiando a eles, assim como a nuvem guiava o povo de Israel no deserto, uma antorcha de fogo acompanhava a eles de noite. Deus, de maneira sobrenatural, guia a los suyos a Cristo. Assim como vocês foram guiados por Deus para estar acá hoje adorando ao Senhor. Nós pensamos isso, nossa expertise, nossa vontade, nossos planos, pero todo esto está bajo o controle de Deus. Todos os hechos naturais e não naturais estavam bajo o controle de Deus para que estes magos encontraran o rei. E então, e al ver a estrela, se regocijaram com muito grande gozo. Gozo. É sempre este divisor. Gozo, alegria, alabança. Falta de fé, persecução, aniquilação da verdade. É um divisor. É um divisor.
aunque sean religiosos, aunque sean reyes, aunque conozcan todas las escrituras, negaban por sus hechos la fe. Y estos del otro lado, con su fe puesta en la realidad que era Cristo Jesús, tenían gozo. Nuestro gozo, nuestra felicidad, nuestro estar completos, depende de conocer quién es Cristo Jesús. Y al entrar en la casa, el 11, vieron al niño con su madre María y prostrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Ellos se prostraron, ellos adoraron y ellos ofrecieron lo que tenían. Cuando estamos delante de Cristo, tiene que ser lo mismo, prostrarse, adorar y entregarnos a Él. No solo entregar plata cae na caja. Esto es parte de la responsabilidad de los que son acá del grupo de la iglesia para mantener a nuestro pastor y a esta edificación. Y esto lo hacemos como servicio al Señor. Pero entregamos más que eso, nos entregamos. Lo físico, lo espiritual, todo está entregue. No hay división, dicotomías en esto. Nosotros somos todo del Señor y todo lo que tenemos pertenece a Él. Y ellos lo hicieron. Y honraron a Cristo Jesús con regalos de un rey. Porque le dieron oro, incienso y mirra, que son componentes de regalos que los persas regalaban a las autoridades relevantes. Notem que María já não estava en el estábulo, en el lugar de alimento de los animales, donde nació Cristo Jesús, porque no había lugar en la hospedaria. Pero já habían conseguido, aí em Belém, já nascido Cristo, uma casa. Você vê que aquele tempo andou um pouquitito aí do relato do nascimento de Cristo, para os dias aí que se dieron de su nascimento. E então eles chegaram aí. E já estava em uma casa. E aí, então, depois de adorá-lo, pero el 12 dice, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después que partieron ellos, y aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. El plan A de Satanás para eliminar na vida, matar al niño. Matar al niño. Era el plan A. Quería matar al niño. Por eso quería que los magos volvieran a avisarle para que él fuera ahí con los soldados para matar a este niño y preservar su autoridad. Este era el plan. Matar el niño. El plan A foi frustrado, porque os magos, avisados em sonhos por Deus, se foram por outro lado e não lo avisaram. O plan A de Satanás para destruir Navidad se frustrou. Ele não ia diretamente ao niño para matá-lo. Herodes, entonces, el 16, quando se viu burlado por los magos, se enojou muito e mandou matar a todos os niños menores de 2 anos que haviam em Belém e em todos seus alrededores, conforme o tempo que havia inquirido de los magos. El plan B para aniquilar Navidad. Mate a todos os niños de Belém e seus alrededores. Porque seguramente o niño vai estar entre eles e aí se termina o tema. Este foi o plan B de Satanás. Que por meio de Herodes e de sua avarícia e de sua incredulidade mandou matar a los niños, todos, de 2 anos para abaixo, para não haver dúvidas que este niño estaria morto. Então se cumpriu o que foi dito por el profeta Jeremias quando dijo, Jeremias 31:15,
voz foi oída em Ramá, grande lamentação, choro e gemido. Raquel, que chora a seus filhos, e não quiso ser consolada porque pereceram. Este acá é um texto que foi utilizado em los tempos del cautiverio, quando mataram realmente os filhos de Israel, e Raquel, que era uma das descendentes da linha materna de Israel, puseram ela como figura que chorava ao povo de Israel que havia sido dizimado, quase dizimado, por el cautiverio, por outros povos que los subjugaram. Pero este mesmo texto é usado em paralelo como referente de lo mismo que passou acá com a morte de los niños em Belém. Era um tipo, não? Este evento era um tipo de lo que passaria nos dias de Cristo Jesus. Pero depois de morto Herodes, e aqui um ángel do Senhor apareceu em sonhos a José em Egipto, dizendo: levanta-te, toma al niño e a sua madre, e vete à terra de Israel, porque han muerto los que procuravam a morte del niño. Passados alguns dias, se muere Herodes. Deus lo limpia de la faz de la tierra, e entonces el mismo ángel del Senhor disse a José: agora podem volver a la tierra de ustedes, saiam de Egipto. Nós podemos fazer perguntas sobre os tempos. Há gente que diz que são mais de 2 anos entre o nascimento de Cristo e seu regresso a Egipto. E alguns estudiosos dizem que foi todo em um lapso de dias, de semanas, não chegou a um mês. E eu estou propenso a pensar, por todas as fechas, que seria um tempo curto, este tempo de sair do Egipto e volver, porque Lucas disse que cumprido o 8º dia do nascimento de Cristo, ele foi circuncidado e em seguida se foi a viver em Galileia. Então, isto de los magos, del Egipto, de la muerte de Herodes e de la ida de Cristo a Galileia, tinha que haver recorrido em um espaço máximo de um mês, mês e meio. Está bem? Não muito mais que isso. É uma convicção deste pastor acá. Está bem? Pero depois de morrer Herodes, em sonhos, Deus falou a José para sair de Egipto, dizendo: levanta-te, toma al niño e a sua madre e vete à terra de Israel, porque han muerto los que procuravam a morte del niño. Então ele se levantou e tomou al niño e a sua madre e vino à terra de Israel. Então volviu a Israel, saiu de Egipto. Pero oyendo que Arquelau reinava em Judeia, em lugar de Herodes, seu padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelação em sonhos, se foi a la região de Galileia. E vino e habitou em la ciudad que se chama Nazaret, para que se cumpriese lo que foi dito por los profetas, que habría de ser chamado Nazareno. Então, José sai de Egipto, chega a Israel, e onde vai viver agora? Se vuelve a Judeia, a região de Judeia, que estava Belém, estava Jerusalém, aí estava reinando o filho de Herodes, que se havia morto, que se chamava Arquelau. Este Arquelau, Herodes Arquelau, disse que era sanguinário e quase tão violento e homicida, ou pior que seu padre. E era um tipo que cuidava muito mal administrativamente de todo, se portou tão mal no tempo de seu reinado, que Roma foi e o sacou de aí, e puso em seu lugar um senhor chamado Pôncio Pilatos, que nós vamos ver bastante sua presença acá na história de Cristo e em sua crucificação. Havia outra parte, acá era Judeia, vou fazer o mapa acá, não? Então estava acá Jerusalém, Judeia, aí tinha Samaria, e acá arriba Galileia. Ao norte de Galileia quedou Herodes Filipe II? Felipe II? Só pus o nome acá, creio. Era Felipe... Felipe II. Felipe II quedou
al norte de Galilea, tá? Herodes Antipas quedó en Galilea, Perea, que era la región donde José fue con Jesús. Y Arquelao estaba ahí abajo en Jerusalén y Judá. Entonces el reino de Herodes el Grande se repartió en tres. Arquelao quedó un poquitito de tiempo, salió y entró ahí Poncio Pilatos después. Más o menos para que ustedes comprendan, porque estaba Arquelao cuando José volvió. Él dice, no, el padre era malo, el hijo debe ser peor. Me voy para arriba. Y fue entonces que llegó a una ciudad llamada Nazaret. Y en Nazaret estaba formulado el plan C para exterminar la idea de Navidad. Yo entiendo que era el plan C de la época, para Satanás quitar Navidad de la idea de las personas. Porque Cristo seguía vivo. Y él se fue a vivir en una ciudad, y vino el 23, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que foi dito por los profetas, que habría de ser chamado Nazareno. É interessante que no Antigo Testamento, se ustedes buscam a palavra ou referência à cidade Nazaré, não há. Vão a buscar e não vão encontrar. Nazaré não há. Era uma cidade tão insignificante de Galileia, de uma região já arriba, não? Que não foi nunca citada como cidade. Pero há uma citação em Isaías 11:1, e há uma palavra interessante que é vástago, que diz que a ideia é que del pueblo de Israel que estava sendo perseguido, iba a sobrar um vástago. Aí eu fui a ver o que é um vástago. Vástago é uma ramita, não? Porque eu tenho que aprender espanhol para entender grego, para entender hebraico, para ver se entende português, para poder falar espanhol. Dá um pouco de trabalho isso. Pero vasco é uma ramita que sale de um árbol que já está perdido. É uma rama. Então, é um remanente. Então, Israel é posto como remanente, como um simples vástago. E esta palavra tem sua extensão por los idiomas a la palavra Nazaré, que é como uma cosita, algo pequeno, lo que restou de algo, sem importância, um vástago. Pero que Deus, em las profecias, dizia que deste vástago iba a ser restauração de todo o povo de Israel, e que deste vástago vendria Cristo. Então, o grande império de Israel, que foi levado cautivo por Babilônia, por los assírios, por Síria, e foi subjugado quase de todo, de aí, deste vástago, de lo que sobrou desta exterminação do povo, iba a venir o remanente, que era Cristo. Então, o escritor, muito possivelmente, não estava pensando em la ciudad propriamente dita, porque era assim, pero porque Jesus, por se criar em Nazaré, era chamado por la gente nazareno. Eu nasci em Maringá, uma cidade, para os parâmetros brasileiros, uma cidade chica de Paraná. Pero me mudei com 9 meses de vida a São Paulo. Eu fui criado em São Paulo. Então, muitos me conhecem como paulista. Pero la verdade, eu sou de Maringá, pero conhecido como paulista. Jesus era de Belém, pero conhecido por todos como nazareno. Pero em los dias de Cristo,
Nazaré não era nada, era um vástago, era uma cidade, ou seja, os que viviam em Galileia eram tenidos como menos por los de Jerusalém, de Judea. Os de Judea se creíam mais importantes por todo o que havia passado na história, mais importante que os de Galileia. Pero os de Galileia tinham a Nazaré como o mais pequeno de todos, o mais insignificante, um vástago. E então se dizia na época de Cristo Jesus, tal coisa passou, sim, pero esto de onde vem? De Nazaré. Este é um nazareno. Como que? É chiquito. É como decimos, nasceu allá de um pueblito aí, não sei que coisa. Elija no pueblo que quieran. Eu hablo uno acá, capaz que eu não nasceu neste pueblo, me doy. Vou passar mal acá, não? Este é de Maringá. Hoje Maringá é uma cidade bastante grande, né? Quando meu padre chegou em Maringá, havia 25 casas. Agora é uma cidade muito grande. Pero disse, este é de Nazaré. E mire que interessante, já terminando acá, Juan, capítulo 1, o Evangelho de Juan, capítulo 1, e já vou aí. Juan, capítulo 1, verso 46. Filipe conheceu a Jesus, um dos discípulos, e foi apresentar este novo evento, foi dizer-lhe a Natanael, que era um judío que esperava o Messias. Jesus já homem, buscando a seus discípulos, e então estava aí Natanael, e Natanael lhe disse, quando Filipe lhe falou, mira que encontramos, não será este o Cristo, tal? Aí Natanael lhe disse, de Nazaré pode salir algo de bueno? Le dijo Filipe, ven y ve. Mira a reação de Natanael, que era de Galileia, quando se enterou que havia um homem que seria o Messias, pero que era conhecido por ser nazareno. De Nazaré pode vir algo bueno? Jesus levou o nome Nazareno, que para a época era depreciativo. O plano C de Satanás, depreciar o nome de Cristo. Porque se eles buscaram na palavra lo que queria ser vástago para os profetas, era exatamente a rama que vendria a crescer e vai vir o Cristo, o Salvador. Justamente de Nazaré vem o Salvador, o vástago. Pero invertir os valores e depreciar. E isto passa hasta os dias de hoje, ¿verdad? Passa a igreja. A la igreja primitiva le passou isso. E agora sim, o último verso. Hechos 24, 5. Cristo já havia morto e ressuscitado. A igreja se estava formando. O apóstolo Pablo predicando e ponendo o mundo da época em revolução por la predicação do evangelho puramente. E aí diz acá, porque hemos achado que este homem é uma plaga. São as autoridades, os acusadores de Pablo, ante as autoridades, se referindo a Pablo e o que ele estava fazendo, predicando e plantando igrejas, não? Hemos achado que este homem é uma plaga e promotor de sedições entre todos os judios, porque os judios se convertiam a Cristo e passavam a crer em Cristo, e já as práticas antigas já não tinham sentido, como os sacrifícios e tudo o demais. Entre todos os judios, por todo o mundo, porque os judeus estavam esparcidos por el mundo e as sinagogas estavam por todos lados. E cabecilla, ou seja, este tipo é cabecilla, ou seja, é o que começou
es el cabecilla de la secta de los nazarenos. Secta de los nazarenos. ¿Sabe essa cidade que não sirve para nada? Há uma secta que saiu de aí. E este homem, que é uma plaga, está dividindo a todos no mundo. E é o cabecilla, é o pensador desta secta de los nazarenos. El mundo vos persigue, porque não sois del mundo. Não espere que o mundo, sem Cristo, ame a la igreja de Cristo. Não vai passar. Não queiram ser simpáticos ao mundo para ter de eles aprovação para se manter acá. Eles nunca lo vão ser. Nós devemos amar o pecador e este amor nos deve levar a predicar o evangelho a eles. Que este hecho de Navidad, do nascimento de Cristo Jesus, de sua vida, sua morte, sua ressurreição, são hechos e podem salvar al perdido. E eles são perdidos. E se alguno de eles se convertirem, passarão a ser da igreja. E os demais seguirão negando Navidad. Porque este é o plano de Satanás, negar Navidad. Este é o plano. Este é o plano. Pero nós creemos. Como os ángeles festejaram, como os pastores creyeron, como os magos adoraram, como a igreja se formou e ama a Cristo hasta hoje. Nós creemos e amamos. Então, que o espírito de Navidad existe. É Cristo nascer em nossos corações, em nossas mentes. Creermos em Ele, em Sua palavra, e vivirmos com gozo, adoração e entrega, assim como os magos, assim como a igreja. Esta é a mensagem de Navidad. Qualquer outra coisa que é linda, parecida, não é Navidad. Não tem nada a ver com Navidad. Não é dia da família, não é dia de conseguir novo perfeito, não é o dia de ter paz mundial, que não vai ter mientras Cristo não vuelva, não vai haver paz mundial. Lo que há sim é Cristo, Deus que se encarnou para salvar aquele que se arrepenta de seus pecados e entrega sua vida a Ele. Este é o espírito de Navidad. Esto passou, Cristo nasceu, viveu entre nós. Aleluia. Cristo nasceu. Amém? Que Deus nos bendiga e esta mensagem agora vai ser reforçado por nossos pequenos. Amém? Com uma oração, esperamos a apresentação deles. Deus querido, te alabamos por este dia. Te alabamos porque os planos de Satanás foram frustrados e nós temos a bendição de recibir-te como nosso Senhor e Salvador. Que nossa igreja siga sendo a igreja que nasceu allá por la região de Jerusalém, por tema de nazareno, alguém que se criou aí e que era simplesmente tu, ó Cristo Jesus. Graças por tu venida, por tu vida, por tu muerte, por tu ressurreição, por tu salvação, porque tu eres Deus conosco, el Messias, tão esperado por los antigos e agora tão desfrutado por nós, por já haver passado este evento. Nós creemos nisto e queremos que tu nos ajudes em nossa debilidade e com todas as informações equivocadas do mundo, que tu nos puedas proteger e nos guardar de tudo isto, para a honra e a glória de tu nome. Amém. Amém. Um pouco mais da paciência de los hermanos para uma apresentação de los niños e com uma alabança, com um cântico depois estaremos dispensados. Amém?